Olá, meu nome é Marco Cavalcante, eu sou médico ginecologista e obstetra e tenho uma clínica que presta assistência às mulheres, notadamente na área de endometriose e reprodução humana. Apesar de eu ter formação como ginecologista, sou formado há 35 anos, tem mais ou menos 32 anos que eu atuo na área de endometriose e infertilidade, tratando casais para atingir os seus objetivos de retirarem a dor da endometriose e proporcionar que eles tenham a felicidade de ter um filho. É uma tarefa que requer muita disciplina, conhecimento e principalmente paciência, porque as pessoas que desejam ter um filho muitas vezes não sabem a informação de quais são as chances de ter um filho, quais são as possibilidades de tratar. E eu criei um site chamado testedefertilidade.com. Você pode anotar aí, escreve tudo juntinho, testedefertilidade.com, que está disponível em 3 línguas, no inglês, no espanhol e no português. E lá nós oferecemos vários testes gratuitos para a população que deseja saber como está a sua fertilidade, saber como está a sua reserva de óvulos no ovário, saber quando será a sua menopausa, saber calcular a data da ovulação e também saber acompanhar a gestação e saber também quando ocorrerá o parto. Mas o que eu queria falar com vocês aqui agora, essa vai ser uma série de gravações que eu farei para ajudar mais ainda as pessoas. Lá no site você consegue encontrar esses testes e realizá-los gratuitamente, e você poderá estar bem informado a respeito dos temas que eu falei e procurar um profissional. Qual é a minha ideia? Eu me formei, como falei a vocês, há 35 anos, né? E de lá para cá, a medicina reprodutiva evoluiu muito. Mas, ao contrário, o número de pacientes inférteis está cada vez maior, principalmente por causa da idade da mulher, que ela procura ter filhos depois dos 30 anos de idade, e também em função de que as causas da infertilidade, que eram antigamente, as pessoas ficavam receosas de conversar sobre o tema e se escondiam nas suas frustrações, né, no seu receio de ser taxado pela sociedade. Esse não pode engravidar, naquela não pode engravidar. Então, hoje, com as informações e com a internet, tornou assim, mais comum falar sobre isso, então torna também o acesso às pessoas a procurarem ajuda para terem filhos. Eu queria agora falar um pouquinho para vocês que eu sempre digo assim, que é muito simples dar um diagnóstico de porque a mulher não está engravidando. Não existe nem nada complexo para dar esse diagnóstico. É claro que existem algumas patologias que são raras e aí é pouco dominadas pela maioria dos médicos. Mas eu garanto para vocês que, excetuando as causas que necessitam fazer bebê de proveta, que é a fertilização in vitro, a maioria das causas podem ser resolvidas por um ginecologista ou mesmo um clínico. O problema é que o ginecologista ele deve ter a capacidade de dar um diagnóstico da infertilidade da causa. O clínico não tem essa capacidade. Mas se o clínico tivesse acesso ao diagnóstico, ele poderia orientar as pessoas a tentarem engravidar com mais probabilidade de sucesso, né? E uma das coisas que mais atrapalha as mulheres de engravidarem é qual o dia que está ovulando, né? As mulheres imaginam que está ovulando no 14º dia. Eu, quando estudei na minha escola, no nível médio, eu aprendi de que a mulher ovulava no 14º dia. E isto usamos durante muito tempo, até depois de me informar, que eu descobri que isso não era verdade, né? Que, na verdade, a mulher não ovula no 14º dia após a menstruação. Ela ovula no 14º dia antes da menstruação. E aí, como é que eu vou explicar isso para vocês? É porque nós aprendemos que o ciclo menstrual é de 28 dias.
Então, se eu botar 28 menos 14, dá o 14º dia. Mas se eu pegar uma mulher que menstrua a cada 30 dias, ela ovula 30 menos 14, é no 16º. Então, não adianta ter relações no dia fora, um pouco distante da época da ovulação, porque a chance de engravidar fica menor. Se a mulher menstrua a cada 25 dias, ela ovula no 11º dia. Então, como a maioria das mulheres procura fazer o cálculo da ovulação baseado no 14º, quem ovular no 11º não vai engravidar, 12º não vai engravidar, 13º não vai engravidar. Só a partir do 14º que poderá engravidar. Mas essas mulheres que ovularam antes, já ovularam e não tem mais chance de engravidar, porque o óvulo tem uma capacidade muito reduzida de ser fertilizado, estima-se mais ou menos 12 horas. Quando a mulher ovula, nas próximas 12 horas ele deve ser fertilizado. Caso contrário, ele já evolui para fases posteriores no seu processo evolutivo do desenvolvimento dos cromossomas, e aí você vai ter uma alteração que será incompatível com a reprodução. Então, se ele tiver relações no 14º e ela só ovular no 17º, 18º, a chance de engravidar também é muito pequena. Por isso que no nosso site testedefertilidade.com nós colocamos um cálculo da ovulação que eu considero um dos melhores cálculos disponíveis na internet. Tem muitos cálculos que são colocados aí, inclusive cálculos famosos que são vendidos, mas que não tem a precisão do nosso cálculo, que é todo feito com inteligência artificial. Se você procura engravidar e você tem menos de 30 anos de idade e você não tem nenhum problema diagnosticado para engravidar, tenta engravidar, depois de um ano você não consegue, deve procurar a ajuda médica. Se tem mais de 30 anos, não pode esperar um ano mais. Espera 6 meses só. Tem que engravidar em 6 meses, não consegue engravidar, procura uma ajuda. Mas para que você fique um ano tentando, ou 6 meses tentando, é preciso que você saiba que 3 coisas estejam funcionando dentro de você. Primeiro, se você ovula. Segundo, como é que está o esperma do seu companheiro, do seu marido. Terceiro, como é que estão as suas trompas. E isso tem que ser feito no pré-nupcial. Eu sou contra hoje, devido às mulheres engravidarem mais tardiamente, que dê qualquer prazo de espera para o casal, se eles não tiverem acesso a essas 3 informações. Como é que estão as suas trompas, como é que está o espermatozoide, como é que está a ovulação. Por quê? Porque se esses 3 fatores, algum deles estiver alterado, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, como a chance de engravidar ela é pequena e como fica menor ainda se você tiver alguma alteração nisso. É radicalismo? Não é radicalismo. A mulher foi feita para engravidar desde a sua primeira menstruação. Então, quando a mulher fica mocinha, é porque ela ovulou. E qualquer animal que está ovulando, ele pode engravidar. Só que nós, seres humanos, depois da evolução, da década de 40 para cá, a minha avó teve minha mãe com 12 anos de idade. E não era uma aberração, era normal. Ela ficou moça aos 11, então ela pode ser mãe desde que ela ficou moça. Mas imagine você que nossas filhas hoje, pequenas, que nós chamamos de meninas, mas não são meninas, né? Tem mais experiência até do que aquelas da minha avó, como tinha 12, mas minha filha com 12 anos em engravidar. Não vamos querer isso para eles, né? Então eles passam a demorar a engravidar. Então, começa a querer engravidar a partir dos 28, 30 anos de idade. Se você fizer um cálculo, se for 28, são 16 anos depois que ela tinha a chance de engravidar. Se for 30, são 18 anos depois. Então, não há tempo de você esperar para que dá mais um ano para ver se acontece a gestação, porque poderão ocorrer situações que interfiram com a sua fertilidade. E principalmente a endometriose, que eu reputo como a maior causa da infertilidade nas mulheres desde 1983, que eu me interessei pelo tema da infertilidade e da endometriose, e de lá para cá eu fiz cursos de laparoscopia no Brasil, nos Estados Unidos, e me formei na área de reprodução humana nos Estados Unidos. E desde aquela época que nós observamos de que a endometriose era subdiagnosticada. E aqui não vou falar sobre isso para vocês, porque senão eu vou me delongar muito, mas os médicos que fazem reprodução humana sabem que o seu consultório hoje é cheio de mulheres com endometriose. Então, se nós pudermos evitar isto, nós estaremos ajudando essas mulheres a preservar a sua fertilidade, que é outro tema que eu falarei depois. O que eu quero falar agora é o seguinte, que não deve se esperar
uma mulher nem 1 ano, nem 6 meses, se não tem esses 3 diagnósticos. E como é que a gente faz? Eu falei que no começo que é muito simples saber qual é a causa da infertilidade, ou seja, assim, por que não está engravidando. Então, a primeira coisa que você faz é perguntar a uma paciente que eu faço no meu consultório: a senhora ovula? E aí a maioria começa a pensar: eu sai um muco, uma gosminha quando eu estou na ovulando, ou eu tenho uma dorzinha quando eu estou ovulando, ou meu médico pediu para fazer uma ultrassonografia seriada, fazer vários ultrassons para acompanhar a minha ovulação, saber se eu estou ovulando, ou faz a temperatura basal, ou faz vários testes. Eu posso dizer a vocês que nada disso aí é necessário você fazer. Você menstrua regularmente? Todos os meses você menstrua? A cada 28, 25, 30 dias você menstrua? Então você ovula. A menopausa, quando a mulher para de menstruar, menomenstruação, pausa, parada da menstruação, menopausa é porque, desculpe, é porque a mulher parou de ovular. Então a mulher na menopausa não menstrua porque não ovula. A mulher antes da menopausa menstrua porque ovulou. Então toda mulher que menstrua hoje é porque 14 dias atrás ela ovulou. Só que as mulheres ficam mais perto dos 40 anos de idade, esse ciclo de 14 fica mais curto. Então as mulheres começam a experimentar tipo uma borrinha de café que vem 2 dias, 3 dias antes da sua menstruação, porque começa a ter uma insuficiência de corpo lúteo, depois falará sobre isso também. Então, se você menstrua, você ovula, não precisa ficar preocupado nem correr atrás de ultrassom para ovulação, e mesmo porque eu digo o seguinte, aí eu queria que vocês entendessem isso. Quando você está pesquisando uma ovulação nesse ciclo, ela não corresponderá ao próximo, porque cada mês é um óvulo que aparece. E no próximo mês ele não existe mais, ele já ocorreu. E quem faz você menstruar não é o ovário, é o óvulo, que ele produz um hormônio chamado estrogênio. Então, se eu pesquisar uma ovulação nesse mês, e para o mês será outra ovulação, então isso não corresponde. Então, não é necessário fazer isto para dar um diagnóstico da ovulação. Vai precisar que você procure um médico fazer ultrassom, fazer exames hormonais, nada disso você precisa fazer. Então, se você menstrua, você ovula. A segunda pergunta: como é que está o espermatozoide do seu marido? É fácil. Vai em qualquer laboratório, bota numa lâmina e olha lá. Mesmo que não tenha as câmeras específicas de sêmen, você bota numa lâmina, numa lamina, olha lá e você encontra os espermatozoides. Então, está tudo bem no seu espermograma? Então, não é esse o problema. Então, se uma mulher me procura que tem ovulação e o espermatozoide está normal, se ela não engravida, é quase certeza que ela tenha 2 problemas. Ou ela tem trompas obstruídas, ou ela tem endometriose. Então, se eu não tenho acesso onde você mora a fazer um exame chamado histerossalpingografia, que é histeroútero, salpingotrompografia, é uma radiografia, mas tem um médico de ultrassom, esse médico pode fazer uma histerossalpingossonografia, para saber se as trompas estão normais ou não. Porque como é que o espermatozoide pode encontrar o óvulo se as trompas estiverem obstruídas? Imagina que eu seja aqui o útero, e aqui nos baixos sejam as trompas. Então, se as trompas estiverem obstruídas, ela não capta o óvulo. Então, mas se você estiver numa região que nem consiga fazer esse exame, então um médico clínico pode investigar, e no nosso teste lá no site de fertilidade, você faz um teste e diz assim: grande probabilidade de você ter endometriose. Se ele diz isso, pode acreditar. Você tem grande probabilidade de ter endometriose. Então, você já eliminou das 4 pesquisas que eu falei: se você ovula, como é que está o espermograma, como é que estão as tubas e como é que está, se tem endometriose. Essas 4 perguntas você consegue dar o diagnóstico naquela hora. Então, eu gostaria hoje de encerrar com essa parte inicial que eu estou falando para vocês, que é como se dá um diagnóstico se está engravidando ou não. Se você pesquisou ovulação, está ovulando normal, pesquisou sempre, que isso pode ser feito em qualquer lugar, está com o sêmen normal, então deve ser ou endometriose ou trompa. E nesses 2 casos, se for somente a endometriose, em qualquer lugar você pode tratar. Com o médico, com o clínico, com o médico ginecologista, com o urologista, com o endocrinologista, eles podem tratar. Mas se for a trompa, somente o médico que faz reprodução assistida pode tratar. E aí você está perdendo tempo. Então, se você menstrua normal, se você tem sêmen normal e não está engravidando,
não tem que perder tempo. Tem que procurar um médico na área de reprodução humana, porque o clínico não vai resolver, nem o ginecologista vai resolver. Porque, embora seja uma atividade da ginecologia, mas eles não fazem fertilização in vitro. Eles não fazem tratamentos de manipulação dos gametas, que é o óvulo e o espermatozoide. E o tempo é muito importante, porque a chance da mulher engravidar dos 20 anos de idade aos 40 anos de idade, ela sai de 60% aos 20 anos com uma tentativa para 5% aos 40 anos com uma tentativa. Então, como a maioria das mulheres começa a querer engravidar a partir dos 30 anos, se você fizer aí, jogar aí uma média, ela vai ter em torno de 30% de chance de engravidar com uma tentativa. Mas lembrar que, se estiver tudo normal, porque se tiver qualquer uma alteração, ou na ovulação, ou no sêmen, ou nas trompas, ou endometriose, essa chance vai para quase zero. E aí o tempo é muito importante, porque aproximando dos 40 anos de idade, a mulher diminui muito a sua chance. Para aquelas mulheres que não percam, assim, que não fiquem preocupadas, a chance de engravidar até os 37 anos de idade com fertilização in vitro é a mesma. Antes a gente imaginava que 35 anos de idade seria a idade limite. Não, hoje os serviços estão mostrando que mulheres até 37 anos de idade têm uma ótima chance também de engravidar com fertilização in vitro. A partir dessa idade as chances começam a diminuir. Mas se você quiser engravidar de maneira espontânea aos 37 anos de idade, você tem que saber que sua chance de engravidar é em torno de 10 a 9%. Então você vai estar trocando uma chance de 44% para uma chance de 10%. Só que 10%, se estivesse tudo normal, e por mais perfeito que seja o tratamento, nós não vamos conseguir chegar a esses 10% que você teria chance de engravidar de maneira espontânea. Por isso que você tem que tentar engravidar o mais cedo possível ou fazer preservação da fertilidade será outro tema, tá? Um abraço, tá, para vocês, boa sorte e eu espero que vocês consigam acessar o nosso site e ter acesso às nossas informações. Até logo!